Então vamos Boa rezar. tarde. Boa tarde, então vamos rezar. Agradecer a Deus por esse momento formativo, de tão grande importância para a nossa caminhada pastoral, missionária. Somos todos missionários, batizados, fomos ungidos pelo Senhor, enviados a assumir a missão no mundo. Então, acolhamos o mandato de Jesus, que nos envia e sempre vai estar do nosso lado, caminhando, nos dando força e coragem para assumirmos a nossa missão. E nada melhor do que iniciar o nosso encontro pedindo a presença do Espírito Santo de Deus que possa iluminar toda a partilha, todo esse momento formativo, o Padre vai nos ajudar, todos aqueles que prepararam esse momento, os que vão participar, que possamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos conceda essa graça de sermos sempre fiéis ao chamado que o Senhor nos fez e que a nossa participação seja sempre de buscar cada vez mais conhecer para servir melhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Peçamos à Virgem Santíssima, nossa mãe, nossa padroeira, nossa a intercessora, que ela possa nos conceder a graça de vivermos a fidelidade a seu Filho Jesus, assumindo a vocação, a missão que ele nos confiou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, que nos sintamos acolhidos para esse momento e nessa presença amorosa do Deus que está sempre presente, nos acompanha sempre na nossa missão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde a todos. Vamos iniciar nosso encontro de hoje, formação com o COMIPA, Conselho Missionário da Arquidiocese de Natal. Contamos com a participação do Padre Simeão, que vai falar conosco agora sobre esse tema. Olá, boa tarde. Coisa boa estarmos juntos como família missionária, como a Igreja de Cristo que está em missão do mundo, né? Como fruto de toda a animação do ano do mês missionário extraordinário. A alegria de estarmos juntos. Então, eu sou da Diocese de Nazaré, aqui no Nordeste 2, no estado de Pernambuco, na província eclesiástica de Olinda e Recife, e para mim é uma alegria estarmos juntos. Eu já, desde o seminário, participei dos formices. Eu acho que eu participei até a minha formação de padre de todos os formices, de todo o Nordeste, desde quando entrei no primeiro ano de filosofia. Então, para mim é uma alegria viver a vocação missionária e buscar também animar outros a despertar a vocação primeira nossa de ser missionário. Então, agradeço também a Joelma pelo convite de partilhar um pouco sobre o Comipa. Eu sou o animador dos Comipas na Diocese de Nazaré e também coordeno o Comide aqui em nossa Diocese. Então, vamos lá, para não perder tempo. Vamos escutar um pouquinho essa canção que fala muito ao nosso coração sobre o chamado e a vocação nossa como discípulo e chamado à vocação.
afrontando sonhadores, quem foi chamado para participar, a alegria com Julião cantar. Muito bem. Então, com o seu, como nós já escutamos, né, com o seu trabalho, com o seu viver, cada pessoa também pode ser uma vida nova para o reino renovar. Não importa onde nós moramos, o que nós fazemos, com alegria, vamos plantar sementes novas para este mundo renovar. E aí entra toda a nossa vocação, toda a nossa vida, todo o nosso testemunho missionário. E transformar a vida da paróquia, a vida da nossa pastoral, isso é estar na função primeira do Comipa, dentro da dinâmica que a igreja nos convida. Então, nós somos conhecedores do documento 100 da CNBB, do número 157, que diz: não há comunidade cristã que não seja missionária. Se ela esquece a missão, deixa de ser cristã. Então, nós já vamos compreendendo que uma comunidade cristã, essencialmente, ela deve ser missionária. Se ela esquece a missão, se ela deixa de lado, se a missão passa a ser um apêndice, porque a missão não é uma dimensão, a dimensão é a vida. Nós meditávamos o ano passado, na campanha missionária, do mês missionário, que a vida é missão. E, graças a Deus, este ano, vamos celebrar e vivenciar Cristo é a missão, para que nós possamos compreender que uma coisa não está separada da outra. A nossa vida é missão, porque Cristo é missão, e Ele partilhou a sua missão com cada um de nós. A missão nasce da Trindade e que é partilhada com cada um de nós, que somos chamados a fazer a vivência missionária, que faz parte da identidade de todos nós batizados. Então, para entender um pouco o que é o Comipa, vamos também entender um pouco como é que está a organização da igreja no Brasil. A gente sabe a CNBB, com a CRB e as Pontifícias Obras Missionárias. Depois nós temos a Comissão Eclesial Pastoral para a Ação Missionária e Cooperação Intereclesial. Temos o COMINA, que é o Conselho Missionário Nacional. Temos os COMIRES, que são os Conselhos Missionários Regionais. Temos os COMIDE, que é os Conselhos Missionários Diocesanos. E temos também os COMIPAs, que são os Conselhos Missionários Paroquiais. Então, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, através da Comissão Episcopal Pastoral para Ação Missionária e Cooperação Intereclesial, a Igreja no Brasil se organiza nesta dinâmica dos conselhos, para facilitar a dinâmica. E, além do COMIPA, nós temos também o COMISE, que é o Conselho Missionário dos Seminaristas. Porque, se nós queremos padres que sejam abertos e que sejam conscientes e motivadores da missão, é preciso que, na formação, já se trabalhe isso, para que a gente, quando se ordene padre, aí que venha pensar a missão. Não, a missão tem que estar encarnada na formação. Por isso que também o COMISE é fundamental dentro desta dinâmica. É necessário
criar e organizar nossas dioceses e paróquias com os conselhos missionários que avivarão o espírito missionário de nossa ação pastoral, promovendo uma maior consciência missionária, visando a conversão pastoral e a renovação de nossas comunidades. É preciso que nós, na nossa vivência, na nossa dinâmica de paróquia, como Conselho Missionário Paroquial, Deve ter travado a internet dele, viu? Só um instante, pessoal, ele está tentando a conexão. olá, voltamos. Voltou. Nós estamos falando da consciência missionária, graças a Deus que voltou. Então, é preciso que nós possamos colaborar com o nosso testemunho e com a nossa vida para criar em nossas paróquias uma consciência missionária que vise a conversão pastoral e a renovação de nossas comunidades. Para isso, nos ajuda a vivência do Conselho Missionário. Então, o Comina, que é o Conselho Missionário Nacional, que foi fundado já em 1972, que é um organismo da Igreja Católica, que ele vem buscando a animação, a formação, a organização e a cooperação missionária além fronteira das igrejas locais, através de serviços qualificados de assessorias, de coordenação e de projetos. O Comire, que é formado pelos vistos referenciais, como nós conhecemos, de cada regional, pelos representantes dos comídeos, das dioceses, das religiosas e tudo mais. O Comire, ele tem como função promover a formação e organização de cooperação missionária a nível regional, colaborando junto aos comídeos. O COMID, o Conselho Missionário Diocesano, ele é presidido pelo bispo, como nós sabemos, reúne responsáveis de organismo missionário de toda a diocese, que tem como função promover eficazmente as atividades em favor da missão, especialmente das pontifícias obras missionárias. O COMID, ele serve para organizar e realizar a animação, a formação como este momento, informação e a cooperação missionária de todos os níveis da diocese. Ajuda a implantação e fortalecimento de estruturas missionárias nas paróquias, como os comipas. Ele serve para propagar e incentivar reflexões missionárias, momento formativo, promover vivências missionárias. E o COMID, ele é a base, ou deveria ser a base, de todo o plano pastoral diocesano,
arquidiocesano, para manter viva a vocação e identidade de todos os batizados como discípulos missionários de Jesus Cristo e de seu reino. Ele é um instrumento que serve para promover na diocese a consciência missionária de todas as pastorais, movimentos, grupos, serviços e organismos da diocese. Por quê? A consciência missionária não basta estar apenas no COMIDE ou no COMIPA, mas em todas as pastorais, movimentos, grupos e serviços. Porque a missão não pertence a um grupo eclesial, ela é da igreja, é a igreja. E como igreja, nós somos chamados a ser testemunha da missão de Deus, que Ele mesmo partilhou conosco. Então, o COMIDE, ele anima e é animado pelos COMIPAs. Os COMIPAs que faz parte de todas as paróquias da diocese e da arquidiocese. Então, é importante que na formação dos COMIPAs, claro, vocês já alcançaram, mas como nós temos pessoas aí de outros estados, é preciso que o bispo abrace a causa. É preciso também que seja apresentado na reunião do clero, para que os padres possam também vestir a camisa, porque não adianta o bispo e a comunidade e o padre não querer, também tem que ter esse casamento. Esse namoro tem que ser partilhado entre o bispo, os padres e a própria paróquia. Então, o COMIPA, necessariamente o COMIPA, o Conselho Missionário Paroquial, a igreja nasce da missão da Trindade. Isso deve estar bem claro na vida da gente. E existe para a missão. Nasce da missão da Trindade e existe para a missão. Diante disso, as paróquias também são chamadas a formar o próprio Conselho Missionário Paroquial, que tem como objetivo promover a animação e a consciência missionária, envolvendo o conjunto de suas comunidades, pastorais, movimentos, grupos e serviços, visando, avivando o espírito missionário paroquial, e promovendo a ação missionária em toda a paróquia, Toda pastoral, todo movimento, todo grupo deve vivenciar a missão. Um dos desafios maiores do COMIPA é tentar juntar tudo isso, né? Fazer com que todos vistam essa camisa. Porque, apesar dos carismas próprios daquela pastoral, daquele movimento e daquele grupo, a missão perpassa todas as ações da igreja. Porque a missão é a igreja. A missão é toda a ação da igreja. Não existe, até porque assim, o nosso vocabulário tem que mudar, né? Às vezes a gente diz assim, vou fazer missão. Não, ninguém faz missão. Nós vivenciamos a missão. Porque se a gente diz que faz missão, a gente está querendo tomar o lugar da Trindade. E a gente não tomamos o lugar da Trindade. A Trindade partilhou conosco a sua missão, da qual cada um de nós temos essa grande responsabilidade de testemunhá-la e viver onde quer que nós estivermos. Então, o que é o COMIPA? O COMIPA não é uma pastoral e não é um movimento. Porque na cabeça de muita gente, o COMIPA é uma pastoral, é um movimento. E às vezes os padres dizem assim, não, eu não quero isso aqui não, que eu já tenho o CPP, que eu já tenho isso, já tenho aquilo. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O CPP deve existir, o CPP, o Conselho Econômico e tudo que é conselho. Porém, o Conselho Missionário Paroquial é outra coisa, é algo que une, que junta tudo num balaio só, que assim possamos falar. Então, não é uma pastoral, não é um movimento, mas é um grupo de pessoas que impulsiona, articula e aviva de forma permanente o espírito missionário paroquial e reorganiza sua ação, visto que a missionariedade deve perpassar todas as comunidades, pastorais, movimentos, grupos de serviço existentes na paróquia. Se tem um grupo que não quer viver a missão, não entendeu o seu existir.
Então, para que criar um comipa numa paróquia? Para tornar um ponto de referência da animação missionária na paróquia. O estímulo permanente, a fim de que a paróquia viva seu compromisso com o anúncio do Evangelho como identidade essencial à vida da igreja. Para articular a ação missionária na paróquia e fortalecer sua organização que já existe, junto aos seus pastores, aos padres, aos religiosos, religiosas. Para que existe o comipa? Para que em comunhão com o pároco, articular a animação missionária como prioridade junto ao CPP. A ação missionária deve ser uma prioridade junto ao CPP, e não algo que deve colocar assim de lado, quando precisar, chama. Não. Mas é algo que deve estar como prioridade junto ao CPP, pois a atividade missionária é a principal e a mais sagrada atividade da igreja, como diz o Ad Gentes, número 29. A atividade missionária é a principal e a mais sagrada atividade da igreja. Se não estiver por aí, é porque ainda não entendemos o nosso lugar e a nossa vocação. Por isso, o Conselho Missionário Paroquial existe para manter essa luz acesa, esse coração ardendo, impulsionando para a missão. Então, para que existe o comipa numa paróquia? Para promover momento de espiritualidade, de formação, com a família paroquial. O comipa deve olhar para a paróquia como uma família e deve promover que todos vivam e testemunhem a paróquia como uma família paroquial. Não é o meu grupo, a minha pastoral. Nós somos uma família. E dentro da família, todos são chamados a dar o melhor de si. Então, o comipa existe também para promover a implantação, onde não tem, e o fortalecimento, onde já tem, das pontifícias obras missionárias, a infância, adolescência missionária, a juventude missionária, as famílias missionárias, os idosos e enfermos missionários. Também serve para promover e animar e testemunhar a comunhão paroquial. Não pode ser um grupo que venha causar divisões e contendas, mas deve ser o primeiro a testemunhar a comunhão paroquial, para que outros possam olhar para o comipa, o grupo do comipa, e dizer assim, como é bom viver como eles, e assim conquistar. Se não conquistar com o ensinamento, conquistar com o testemunho, com a alegria de estar junto e viver, a partilhar a missão que é de Deus. Então, o comipa, junto ao pároco, anima e fortalece tudo que existe na paróquia. A campanha missionária, a novena missionária, as festas dos padroeiros. Então, como fazer a festa do padroeiro? Já realizamos todos os anos deste jeito, mas o que é que o comipa pode promover de fazer diferente este ano? Como a semana do dízimo pode ser vivenciada de maneira diferente, que possa articular, engajar as comunidades, as pastorais. A semana da família, como trazer a pastoral da família para a vivência da paróquia inteira. A novena do Natal, às vezes se realiza a novena do Natal há 10 anos com aquelas velhinhas que já caíram os dentes, já estão quase caindo os cabelos, e é aquele mesmo grupinho de 10 comadres. Por que o comipa não chegar perto dessas 10 comadres e dizer, por que vocês não fazem 2 grupos de 5 e visitam 9 casas? Ou por que vocês não fazem 5 grupos de 2 e vocês visitam cada uma 9 casas? Então, o comipa existe para dar ideia, para promover, para ser testemunho, para animar, porque senão a gente vai ficar naquela mesma mermice, naquela mesma coisa, de sempre não muda. Não, a gente dar ideias, chamar, motivar, fazer com que as pessoas saiam do seu comodismo, porque nós estamos acostumados a viver sentadinho, fazendo aquela mesma coisinha, e às vezes é na mesma casa, a novena do Natal, há 10 anos na mesma comadre,
na mesma casa, porque se não for ficar com raiva, não tem problema, a gente deixa 2 ou 3 para fazer isso e pega o restante e a gente divide e multiplica na comunidade. Então, essa é uma vivência do Comipa na comunidade. O encontro da campanha da fraternidade, a Gia Sacra, às vezes, todo ano, a administração naquela comadre, se não for a tapa vadeia. Então, a gente deixa o grupinho lá, catata vadiano, que não briga para o pároco e para quem está à frente, e pega esse resto das comadres com os compadres, com os jovens, e solta nas outras ruas, nos outros bairros. E assim a gente vai transformando a paróquia. Aos poucos, as pessoas vão vendo a ação do Comipa, o jeito de trabalhar diferente, a dinâmica nova, alegre, feliz e entusiasta, e vai querer também fazer parte e dizer, nós vamos fazer assim. O mês mariano, por exemplo, tem comadre que é naquela noite que não for a tapa-vadeia, e tem que falar o nome dela, se ela deu R$5 ou 10, e aquela desmantelo todinho. Por que o Comipa não promove o mês mariano nos bairros, nos terreiros das casas das comadres? Tem terreiro, tem calçada grande, tem jeito. Agora a gente não está por conta da pandemia, mas sem a pandemia, tem casa que tem um terraço grande. Por que não juntar aquelas comadres daquela rua e fazer o mês mariano naquela rua? Então, o Comipa existe para desenvolver e motivar, animar, promover a ação missionária na paróquia. O mês da Bíblia, o mês vocacional, o mês missionário. Então, tanta coisa que a gente já existe e que a gente pode transformar e renovar aquilo que já existe. Dar uma cara nova, um rosto novo, aquilo que nós já temos. Não precisa buscar no fundo do baú. Aproveitar o que nós já temos, o que a paróquia já tem, para realizar de maneira nova, que impulsione, que avive e que anime. As visitas missionárias também, momento de espiritualidade, animar as campanhas, também as coletas que existem, tudo. Então, o Comipa, junto ao pároco, anima e fortalece. Tem como prioridade animar e dinamizar junto ao padre, ou à religiosa, ou ao religioso que está, a vida e a espiritualidade missionária paroquial. Dá vida nova, um sangue novo, um sangue novo. Então, o Comipa, ele existe, ele tem 2 dimensões. Ele existe para dentro da paróquia e para fora da paróquia. Para dentro da paróquia, ele existe para trabalhar, despertar, motivar e levar todos da paróquia, toda a família paroquial, a vivenciar a sua identidade e responsabilidade missionária. E também para fora da paróquia, para motivar e animar os irmãos paroquianos a saírem do recinto paroquial e ir ao encontro dos irmãos que a pastoral ordinária não atinge. Sair ao encontro e testemunhar a alegria do Evangelho nas periferias geográficas e existenciais da paróquia. Não sermos acomodados ou promover uma pastoral de acomodação, mas promover esse despertar da saída e ir ao encontro dos outros nossos irmãos. Então, como caminha o Comipa na paróquia? Como caminha? Então, o Comipa caminha junto ao pároco, porque não pode ser algo separado, porque senão vai ser água e óleo e vai ser mais briga do que vivência e testemunho e animação missionária. Então, junto ao pároco, em comunhão com o plano de pastoral da diocese e das paróquias, mantendo viva a chama do ardor missionário na paróquia, com todas as suas forças missionárias, com todos os seus carismas. Então, o Comipa, ele anima e, ao mesmo tempo, ele é animado pela comunidade eclesial, que são as pastorais, os movimentos, os grupos de serviços, as comunidades de vida, as religiosas, os religiosos, o bispo, o padre, os diáconos, os seminaristas, toda a família paroquial é chamada a animar e se deixar ser animado pelo Conselho Missionário Paroquial. Então, quem compõe o Comipa? Depende da direção e da indicação do bispo e do próprio comídio. Mas aqui, por exemplo, na nossa diocese de Nazaré, o pároco
pode ser o presidente, ou ele pode nomear uma pessoa. Ele é o presidente, mas é bom que ele nomeie um coordenador, uma coordenadora, porque o parque já tem tanta coisa, coitado. Então, é bom que ele nomeie um coordenador, uma coordenadora para isso. É bom ter um secretário para tomar as notas, as coisas. E buscar ter um representante da juventude missionária, da infância missionária, as famílias missionárias, representante das pastorais, dos movimentos, dos grupos, do serviço. É bom porque vai ajudando na logística, na organização e na dinâmica. Agora, a gente tem que escolher alguém que não chupe limão, né? Porque tem gente que já olha com a cara sentida, aí não pode botar uma pessoa que chupa limão porque não vai andar. A gente tem que ver uma pessoa que goste, que tem em todas as pastorais e em todas as dioceses, a gente sabe que tem aquele povo que, quando vê falando em missão, a catinga de enxofre já voa, né? Já sai se benzendo e parece que quer fazer exorcismo. A gente procura uma pessoa na pastoral, no movimento, uma pessoa que gosta, que é aberta, porque mesmo todos esses grupos que são um pouco fechados, mas lá também tem pessoas boas, que têm essa abertura. Falta só a gente dar um cutucãozinho nele, chamar e as coisas caminham. Então, chamar pessoas das pastorais, dos movimentos, dos grupos de serviço. Toda a comunidade tem aquelas mulheres, aquelas comadres azogadas, aqueles homens azogados, aqueles jovens azogados, que é muito animado e que anima, tem um carisma muito grande, sempre disponíveis, alegres, cheios de ideias. Então, a gente vê pessoas assim, para não ser aquele grupo porogochô, né? Já morrendo. Quase botando a vela na mão, porque já está quase morrendo. Não. Pessoas animadas. Um animado anima o outro. Uma pessoa consciente dos seus papéis, da sua missão, da sua vocação, anima e cativa o outro a ser também. Quanto ao número de membros do Comipa, aí depende da orientação da própria diocese, do próprio Comídio de cada diocese. Na nossa diocese de Nazaré, nós deixamos entre 20, 30, 40. Tem paróquias que são muito grandes. Então, quando for juntar esse povo todo, dá muita gente. Tem paróquias menores que fazem entre 20, 30, 40, ou até mesmo. Então, tem um material das Pontifícias Obras Missionárias, que é este material aqui, esse livrinho, esse folheto, que é Missão e Cooperação Missionária, que é o documento 108 da Animação e Cooperação Missionária, desta vez em forma de encontro celebrativo. Isso é muito bom para a gente que quer formar o Comipa na paróquia. Então, são 4 encontros. O primeiro encontro é sobre o fundamento trinitário da missão e desafios. O segundo encontro é Horizontes e Tarefas da Missão. E o terceiro encontro é Sujeitos da Animação Missionária no Brasil. E o quarto encontro é a Cooperação Missionária. Graças a Deus, eu conversei com o meu bispo aqui de Nazaré e nós compramos quase 10.000 folhetos desses, distribuímos em todas as paróquias, fizemos encontro e formação em todas as paróquias, fundamos os comipas em todas, mas aí veio a pandemia e nos deu um balde de água fria. Mas nós estamos devagarzinho, como a fênix ressurgindo das cinzas. Mas esse material aqui é muito bom, que é forma de celebração. Porque quando é uma coisa lida, corrida, às vezes fica chato. Mas como é celebrativo, tem cânticos, tem leitor 1, leitor 2, leitor 3, então muitos participam, então se torna agradável e dinâmico e fica no coração e no juízo das pessoas essa maneira de vivenciar a cooperação missionária. O senhor pode repetir o nome do material, por favor? Caso alguém tenha interesse. Missão e Cooperação Missionária. É publicado pelas Pontifícias Obras Missionárias. É um livrinho muito pequeno, mas muito bom, muito gostoso de trabalhar, de celebrar. Vale a pena o Comide, junto ao bispo, aos párocos, ver alguns exemplares para que os comipas possam celebrar. Deve ser os primeiros passos para a implantação dos comipas. Quem puder,
Porque no terceiro encontro fala dos sujeitos da animação missionária. Aí fala dos conselhos, o porquê existiam os conselhos missionários, o COMID, o COMIPA. Então, é muito bom. E as pessoas vão sentindo, vão tomando consciência do seu papel na vida da igreja, e da qual ele é chamado a testemunhar. Nós estamos... Pronto? Mesmo para as paróquias que já têm um COMIPA implantado, é interessante esse material? Sim, com certeza, porque nós vamos entender os fundamentos trinitários da missão. Para compreender a missão como um sujeito missionário, é preciso que nós conheçamos também os fundamentos trinitários da missão. A missão é de Deus, mas que partilhou com cada um de nós. Para nós também compreendermos que Deus quis precisar de cada um de nós, para continuar sendo essa presença amorosa no mundo. Nós celebramos o ano passado o mês missionário extraordinário, né, que era a Igreja de Cristo em missão no mundo. É preciso que cada um de nós tomemos consciência que nós somos a Igreja de Cristo que está em missão no mundo. Cada ação nossa, cada atitude nossa deve florescer e resplandecer a missão da Igreja de Deus que está no mundo, através também de cada um de nós, como cooperadores da missão. Então, eu vou falar um pouco aqui da a animação e a cooperação missionária. Ainda dá tempo? Dá, né? Pronto. Quando não der, quando chegar a hora, vocês dêem um grito aí. Pronto, a animação e a cooperação missionária. Nós sabemos que a missão, ela se realiza, ela acontece com os joelhos daqueles que rezam, com as mãos daqueles que partilham e com os pés daqueles que partem, como nos diz o Papa Leão XIII. Então, a missão, ela acontece na vida paroquial, com os joelhos daqueles que rezam, através da oração, com as mãos do que partilham, os que colaboram com a missão, e também com os pés daqueles que partem, que se sentem enviados para o testemunho. Então, a animação significa comunicar o ânimo, comunicar a vida, comunicar o espírito, comunicar uma espiritualidade onde a vida se torna missão. Formar uma mentalidade que se transforma em hábitos permanentes. Então, o primeiro compromisso da animação missionária é, portanto, formar discípulos e discípulas numa espiritualidade da ação missionária que se baseia na docilidade ao impulso do Espírito Santo. Então, parte do discipulado, o envio missionário, a proximidade e a universalidade evangélica. Então, o discipulado como um caminho no seguimento de Jesus, aprendendo e praticando as bem-aventuranças do reino. Quem quiser ser meus discípulos, pegue sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. Então, o envio missionário, ele deve acontecer como uma saída de si mesmo e o despojamento radical por causa do Evangelho. Aquele que nos chamou é fiel e nos envia ao testemunho. A proximidade como encontro com os pobres e com os outros na dinâmica do bom samaritano. É importante também na questão da proximidade eu saber, por exemplo, na campanha missionária, eu não posso ir à África, ir à Amazônia, ir ao Haiti, mas a minha colaboração missionária, do meu grupinho da IAM com o Cofrinho, da minha colaboração nos encontros da novena missionária, faz com que a minha vida, meus pés, minhas mãos, meu coração chegue à África, chegue à Amazônia. A proximidade que dá na universalidade evangélica. Eu não vou presencialmente, mas o meu coração, a minha colaboração, a minha vida chega através das mãos que se abrem e que acolhem a boa nova. A universalidade evangélica, ela se dá como uma abertura a todas as culturas, cultivando a nossa capacidade de contato humano e de diálogo. Então, o objetivo da animação missionária é suscitar a cooperação missionária junto ao povo de Deus, despertando dentro da própria igreja local
paróquia, uma consciência de uma dimensão universal de missão. Aquilo que eu faço aqui é a ação da igreja no mundo, é a ação da igreja. Então, isso serve muito para os padres também. Aí eu sou padre também, por isso que eu falo isso. Eu estava numa comunidade que tinha comunidade que tinha muita gente, 500, 600 pessoas numa missa. Tinha uma que só tinha 2 comadres, 3 comadres. Aí eu vou celebrar lá triste, com depressão, ou de qualquer jeito? Não. Do mesmo jeito, com a mesma alegria, se tivesse 1.000 ou 500. Porque ali não está apenas 3 comadres, está a inteira Igreja de Deus representada por essas 3 pessoas. Isso é bom para o Comipa. O Comipa vai vivenciar uma ação missionária em determinado bairro, junto com a pastoral. Ah, mas não deu ninguém. Mas a única pessoa que você encontrou e você visitou, ali estava a inteira Igreja de Deus. Isso quebra em nós muito sentimento de inferioridade, que às vezes a gente pensa que missão é só muita gente, a casa cheia, a capela cheia, e se muita palma, muito grito e muita coisa. Não. Se tiver uma pessoa, se tiver uma criancinha, ali está a inteira Igreja de Deus, presente e representada naquela criança. E isso nos ajuda a tomar consciência da universalidade da missão, da dimensão universal da missão. Porque senão a gente vai querer só palco. E quem sobe no palco é Xuxa, não somos nós. Não é a gente. Não é. Nós somos chamados a ser sinal e presença de Deus. Todo batizado deve tomar consciência que a sua vocação é ser sinal e presença amorosa de Deus no mundo. Sinal da presença amorosa de Deus no mundo. Então, conscientizar os batizados que missão é sempre uma tarefa eclesial, não é de determinada pastoral, movimento, grupo, serviço, mas faz parte da missão da igreja, isso é a nossa maior alegria. Então, a cooperação missionária, ela vai nos ajudando a compreender que a missão é de Deus, pela qual todos nós somos chamados a colaborar. Os batizados recebem a missão de anunciar o reino de Deus, o reino de Cristo, e de estabelecê-lo a todos os povos com seu testemunho e com a alegria própria daquele que se deixou ser encontrado e ser amado pelo Senhor da vida. Não podemos fugir desta responsabilidade. Então, a cooperação missionária, ela vai na dâmina de, ao cumprir o mandato de Jesus, nem todos os cristãos deixam a sua terra para servir nas missões além fronteira, deixam a sua paróquia, mas em nossas comunidades e igrejas locais, tem muitas pessoas que têm esse desejo. São apenas alguns os missionários que partem, porém, toda a comunidade tem o dever de participar ativamente da missão universal, no testemunho. Então, são 3 as formas de nós colaborarmos com a cooperação missionária, que é a comunhão espiritual, a comunhão dos bens materiais e também a entrega da própria vida. Então, pela comunhão espiritual, é através da oração, do sacrifício e do testemunho. Aí nos lembra Santa Teresinha. Pela comunhão dos bens materiais, as ajudas materiais, com os projetos, com a coleta missionária, no penúltimo domingo de outubro. Aí nós vamos lembrando de Paulina Jericó, dessa abertura e desse desejo de chegar aos outros, cooperando com os bens materiais. Pela entrega da própria vida, na missão adigentes, mas também na missão da própria paróquia, da própria comunidade, do próprio grupo e pastoral que participa, incentivada por uma específica animação vocacional. Sem missionários, não há missão. Aí vai lembrando de São Paulo, Romanos 10, 15, aí vemos também, como exemplo, São Francisco Xavier. Então, aquilo que o documento Aparecida falou no número 29 deve ser a base de toda a nossa motivação, que diz: conhecer a Jesus
é o melhor presente que qualquer pessoa pode receber. Tê-lo encontrado foi o melhor que ocorreu em nossas vidas. E fazê-lo conhecido com a nossa palavra e obras é a nossa alegria. É a nossa alegria. Aparecida número 29. Deve estar na cabeceira de todo membro do Comipa, do Comide, esta frase de Aparecida. Conhecer a Jesus é o melhor presente que qualquer pessoa pode receber. Tê-lo encontrado foi o melhor que ocorreu em nossas vidas. E poder e fazê-lo conhecido através das nossas palavras e obras é a nossa alegria. Então, a missão é uma paixão por Jesus e, simultaneamente, uma paixão pelo seu povo. Na Evangelho Gáudio, número 268. O meu amor por Jesus não está separado do amor para com o seu povo. O amor que eu tenho ao povo de Deus não está separado do amor que eu tenho ao meu Deus, ao meu Senhor. Então, algo está ligado ao outro. A minha alegria, a minha oração, a minha comunhão com Deus não pode estar separada da minha comunhão com meu irmão e com a minha irmã. Então, o Comipa, o Conselho Missionário Paroquial, é aquilo que um provérbio africano diz. Diz o provérbio: gente simples, fazendo coisas pequenas, em lugares poucos importantes, consegue mudanças extraordinárias. É a nossa vida como Conselho Missionário Paroquial. Pessoas simples, no anonimato das nossas comunidades, das pastorais, dos movimentos, fazendo coisas pequenas, testemunhando o amor e a alegria do Evangelho, o entusiasmo próprio do missionário, do batizado, consegue mudanças extraordinárias, como? A partir de dentro, a partir das nossas estruturas, animando nossas paróquias, nossas pastorais, movimentos, grupos, em comunhão com os nossos padres, animando os padres, estando junto, presente, juntos, caminhando, nós vamos construindo esse jeito novo. Ou melhor, nós vamos construindo esse jeito de ser igreja que com o tempo nós esquecemos e que agora somos chamados a reavivar no coração e na vida de nossas comunidades. Falei muita coisa já. Alguém quer partilhar, colocar alguma pergunta, contribuição dessa partilha aí maravilhosa do Padre Simeão? Está aberto. Padre Simeão, uma parte que o senhor falou, que me tocou muito, era para me ter anotado, mas vou até depois pesquisar. Acho que o senhor falou Papa Leão, acho que foi o Papa Leão que falou que a missão, ela explicitou bem as 3 dimensões da missão, né? Das pessoas que usam a missão através das mãos das pessoas que rezam, né? Não, os joelhos dos que rezam, as mãos dos que doam, né? E os pés dos que partem em missão, né? Essa assim, me tocou bastante, assim. Essa frase, esse contexto, vislumbra e a gente consegue praticamente enxergar a missão, né? Foi muito, muito bem colocado. O senhor falou foi o Papa Leão? O seu áudio. Eu acho que o seu áudio está desligado. Mas eu acho que ele falou Papa Leão 15. Papa Leão 13. 13. Ah, Papa Isso, Leão. Papa Leão 13. A missão acontece com os joelhos daqueles que rezam, com as mãos daqueles que partilham e com os pés daqueles que partem. Muito, muito bonito. É verdade. Eu também fiquei doidinho quando eu escutei isso. Anotei para não esquecer nunca. Sim. E essa última parte também que o senhor falou desse provérbio africano, né? Também foi, assim, outra parte que me tocou bastante, né? É que a missão é feita por pessoas simples,
em lugares simples ou pequenos, né? Mas que traz grandes transformações, né? Isso. É verdade. Muito bem, obrigado, Kleber. Que Deus lhe abençoe. Amém. E esse provérbio africano aí, padre, reflete muito a vida de Santa Teresinha, né? Isso. É verdade. Parece que foi feito para ela. Ou ela viveu isso. É verdade, irmã. Repete aí o provérbio africano, padre, que é belíssimo, né? Certo, Carlos. Gente simples fazendo coisas pequenas em lugares poucos importantes conseguem mudanças extraordinárias. Deu certinho com Santa Teresinha mesmo, viu? Depois eu vou enviar esse material para a Joelma, e Joelma pode partilhar com vocês. Eu vou só tirar aqui o que tem o nome de Diocese de Nazaré, vou reconfigurar para Natal. Boa tarde, padre. Boa Eu tenho tarde, uma dúvida certo. sobre como o trabalho da secretária, porque a gente iniciou uma formação com o nosso pároco, aí iniciou a pandemia, aí parou tudo, aí também teve a mudança de párocos aqui na Diocese de Caicó. Aí eu gostaria de saber como é esse trabalho do secretário. Certo. Mudando o pároco, o conselho continua, viu? Não muda, o conselho não muda, não. O conselho é uma instituição da paróquia, faz parte toda a paróquia tem que ter o conselho missionário paroquial Comipa. E a função do secretário do Comipa é registrar os encontros, agendar as formações, articular com o coordenador e com os outros representantes da paróquia, dos bairros, das comunidades, como fazer. Vai ser o ponto de apoio do coordenador do Comipa, do conselho. Anotar, buscar uma agenda, buscar nomes para a formação, sugerir. Então, é o suporte. O nome já diz, é o Cirineu do Comipa. Obrigada. Nada, meu amor. Deus lhe abençoe. Mais alguém tem alguma questão que gostaria, algum comentário que gostaria de colocar, de mencionar? Eu quero partilhar uma coisa. Boa tarde de novo. Irmã. Por favor. Enquanto o padre estava partilhando, né, eu fiquei aqui pensando e estava anotando realmente toda coisa, viu? Fiquei pensando como é bom esse momento de formação, né? O senhor até falou uma palavra que devemos manter viva a chama. Este momento, né, de partilha, de formação, faz com que a chama que está um pouquinho apagada, ela reacenda de novo. Eu vou testemunhar porque isso está acontecendo comigo, né? Eu cheguei aqui na Diocese de Marília o ano passado. Eu moro numa instituição que é uma casa que acolhe crianças em situação de risco. Então, assim que eu cheguei, depois de um mês, começou a pandemia. Então, eu não tive muito contato com a realidade daqui de Tupã, nem da nossa Diocese de Marília, porque a gente teve que ficar recuado, né? Mas eu trago uma experiência muito interessante de Vitória da Conquista, Bahia, de onde eu vim, e lá eu vivi realmente com muita intensidade a questão desse ser missionário. O próprio batismo já nos ajuda a despertar isso da gente viver, né? Esse ser missionário. E a nossa congregação também, ela sempre nos incentiva a gente aprofundar mais essa questão da missão, porque nós somos missionários, além pelo batismo, nós somos também por congregação, tanto que a nossa congregação nasceu na Itália, em Siena. Então, uma experiência que eu tive muito linda, dentro dessa partilha que o padre fez, que Deus quis precisar de cada um de nós. Olha que lindo.
É muito linda essa colocação, Padre Simão. Deus quis precisar de cada um de nós. Então, Ele precisou de mim, precisa de cada um de nós para que o reino de Deus possa acontecer. Mas outra coisa que eu ressalto, quando ele falou a partir do Papa, né, a questão da oração, né, e também essa questão de fazer a experiência da pessoa de Jesus. E eu sempre penso, quando a gente faz uma experiência da pessoa de Jesus, a gente não consegue mais ficar de braços cruzados. É verdade. A gente precisa estar lá, Jesus nos inquieta, né? Então, uma coisa interessante, quando o Senhor disse, né, somos chamados a ser sinal da presença amorosa de Deus. Somos chamados a ser sinal da presença amorosa desse Deus maravilhoso. E o Senhor até falou que a gente não deve ir com cara de quem chupou limão, mas se mostrar, não é, essa alegria de ser de Jesus Cristo, de ser dessa pessoa maravilhosa. E eu penso, sabe, gente, que para a gente testemunhar Jesus, é preciso realmente fazer uma experiência da pessoa dele. Como é que eu vou anunciar Jesus se eu não tenho um momento de encontro pessoal com ele? Assim eu penso, assim eu falo também nos grupos. Como é que eu vou testemunhar Jesus se eu não vivencio na minha vida através do momento de oração, ao menos meia hora de oração, ao menos 10 minutos de oração? Eu digo isso por experiência de vida. Como diz São João, aquilo que os meus olhos viram, meu coração sentiu, então eu testemunho. Então, é interessante que nasce em cada um de nós, cada vez mais, eu tenho certeza que essa chaminha, como o padre falou, já existe, mas que a gente procure alimentar a chama do primeiro amor, da primeira paixão, porque quando eu estou realmente bem motivada, empolgada pela pessoa de Jesus, aí eu descruzo os braços e vou anunciá-lo. Foi muito a colocação do Senhor, amei. Principalmente quando ele diz que conhecer Jesus é o melhor presente. Né? Foi muito lindo. Muito obrigada, Padre. Obrigado, Deus lhe abençoe. Fiquei muito feliz em participar dessa formação. O padre falou coisas que, como sonhador, eu vejo muito nas paróquias as pessoas fazendo atividades, né, atividades religiosas. Pastoral faz acolhe, pastoral faz recebe o dízimo, pastoral canta, mas o espírito missionário está faltando muito nas nossas paróquias, porque o que a gente vê só pessoas, né, como o padre falou, muitas vezes as pessoas estão azedas de tanto se desgastar fazendo tarefas, e não tem essa alegria. Eu me apaixonei pelo COMID, né, pelas forças missionárias das obras pontifícias, quando eu fui para o encontro, a convite de Joelma, e eu vi o pessoal lá do interior, de Pureza, de Brejinho, a alegria das crianças, dos jovens, que a gente pouco vê hoje nas paróquias. É verdade. Fiquei encantado e resolvi abraçar, né, essa Graças a Deus. Então, eu peço aqui aos meus irmãos de paróquia, né, que estão aqui, que não desanimemos, que continuemos a levar esse espírito missionário não só a nossa paróquia, mas aquelas que precisarem também de nós. Muito obrigado, Padre. Belíssimo. Muito bem. Severino, é interessante que, como Conselho Missionário, a gente testemunhe uma consciência missionária, né? Trabalhe para criar uma consciência missionária na vida da paróquia. E aí é um dos nossos desafios, né? Porque a gente, como o senhor falou mesmo, a gente tem muitas pastorais, movimentos, mas é cada um no seu quadrado. E como a gente unir os carismas neste testemunho da alegria que jorra do Evangelho de Deus. Muito bem, estamos às 4h10. Queremos agradecer a participação de todos. Eu quero deixar antes alguns avisos finais para vocês, certo? O COMID da Arquidiocese de Natal está nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. Quem ainda não curtiu, quem ainda não segue, vai lá e segue no Instagram e no Facebook, COMID Arquidiocese de Natal. E também estamos no YouTube, que a gente está sempre colocando vídeos toda semana, a Pamela que está aí na assessoria do YouTube,
Inclusive, nessa semana, né, Pamela, nós vamos colocar vários vídeos justamente com os comipas. Então, vamos ficar ligados, vamos acompanhar as nossas redes sociais. Alguma lembrança, alguma foto legal que vocês tiverem de algum momento, já que a gente está em pandemia, né, de algum momento passado, podem entrar em contato com a gente, que aí a gente coloca nas nossas redes sociais também, tá bom? Diácono Cordeiro, o senhor quer fazer a oração final? Ok, muito bem. Antes da oração final, agradecer aí ao nosso Padre Simeão pela boa contribuição, nos ajuda muito a animar, né, essa missão que já mora dentro de nós. E como a irmã falou, a gente precisa estar sempre realmente animando, reacendendo essa chama que já existe, mas que às vezes vai adormecendo. Se a gente não tiver essas formações, acaba ela ficando fria e isso não é bom para a nossa igreja. Então, muito bom. É verdade. O senhor contribuiu muito bem para nós isso aí nessa tarde, foi muito proveitoso. Parabéns, Padre. Obrigado. Ô, Diácono Severino, antes do senhor concluir, eu quero agradecer a oportunidade a Joel e a todos vocês, e estamos à disposição. O que precisar, hoje em dia as redes sociais diminuíram as distâncias, não existe distância entre nós, então nós estamos à disposição para colaborar com o que é possível. Então, a Igreja de Deus que está aqui em Nazaré se alegra com essa partilha e também se coloca à disposição das igrejas irmãs que estão em vossas dioceses, paróquias e comunidades. Qualquer coisa, é só dar um grito que o Padre Simeão aqui responde. Muito obrigado, Padre. Mas não sai ainda, não, você vai dar a bênção final para nós. Vou fazer uma oração e o senhor convida para fazer a bênção para nós, tá bom? Ok, obrigado. Então vamos agradecer ao nosso Senhor por essa belíssima informação, que Ele nos impulsione cada vez mais a missão da nossa igreja, do anúncio ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos concluir este momento rezando uma Ave Maria, pedindo também a intercessão da Virgem Maria sobre nós, sobre todos nós missionários. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, Nossa Senhora da Apresentação, rogai por nós. Padre Simeão, por favor, dê sua bênção a todos nós. Muito bem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E pela intercessão de Santa Teresinha e de São Francisco Xavier, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que tenhamos uma abençoada semana que nós estamos iniciando com a celebração do Domingo de Ramos, que mesmo com as privações que nós estamos vivenciando, que possamos vivenciar com alegria e com entusiasmo esta santa semana que Deus nos possibilitou vivenciar. Amém. Muito